Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos adorar a Deus, mais um culto ao Senhor. Se eu perguntar para os irmãos quem é Deus para você, com certeza muitos responderiam que Deus é o Criador do universo, Criador dos céus e da terra. E agora então, pense numa segunda pergunta. Como poderíamos ou deveríamos adorar a esse Deus que é o Criador dos céus e da terra? Certamente a resposta seria: somos incapazes de prestar um culto como ele merece, como esse Criador merece, como ele é digno. Mas a boa notícia é que, segundo a palavra de Deus, se você adorá-lo e buscá-lo de todo o seu coração, como foi falado, ele se deixará, ele se permitirá ser achado por você, por mim e por você. E ele está perto dos que o invocam em verdade. Então, vamos nos conscientizar, ter a noção, a ciência de quem é esse Deus, de quem nós somos e que ainda assim a graça de Deus permite que nós o louvemos, nós o adoremos. Por isso, ainda que nós dessemos o melhor louvor, seria muito pouco para esse Deus. Então não deixe este momento ser um momento vão, um momento em que você vai louvar de qualquer jeito, mas ajeita o seu coração e arruma a sua mente, a sua vida, aí, o seu pensamento e adore a Deus com todo o seu ser, em espírito e em verdade. Amém? E assim você poderá achar esse Deus que se chega a nós e vem nos agraciar um pouco mais. Vamos começar orando ao nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, sabemos que Tu és um Deus grandioso, um Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, mas ainda assim se inclina para nos amar, para nos ouvir cantar, para aceitar a nossa adoração. Somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor permite que nós tenhamos o Senhor como nosso Deus. Perdoa, Senhor, nossos pecados e transgressões. Não deixa, ó Pai, que a sujeira do nosso coração nos impeça de sentir a Tua presença, de sentir a Tua glória, de estar perto de Ti, Senhor. Purifica-nos pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, para que nesta noite possamos Te adorar, Te louvar e ouvir a Tua palavra, a Tua voz, com corações limpos e purificados. Abençoe a todos os meus irmãos que se juntam a mim nesta noite para Te adorar. Que nenhum de nós aqui esteja apenas cumprindo um mero dever ou cultuando a Ti porque não há nada melhor para fazer, mas porque ama o Senhor, mas porque deseja o Senhor e quer ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Que sejamos todos aqui sinceros e verdadeiros adoradores de Deus. Obrigada, Pai, por esta noite de culto. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Já que falamos da grandeza do nosso Deus, vamos começar cantando: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre todo o universo, Ele é soberano. Mas eu gosto do trechinho da canção que diz: mas apesar de toda essa glória que Tu tens, Tu te importas comigo também. Sinta-se amado por Deus. Sobre os céus tu és Senhor.
te importas com a minha vida. E isso é graça, isso é misericórdia, isso é muito amor, né, irmãos? Vamos cantar agora que este amor não é só para mim, este amor não é só seu, mas este amor foi dado para que nós dividamos, para que nós compartilhemos uns com os outros. A graça do reino de Deus é para mim e para você. E somos um vaso, não vamos esquecer, para amar e abençoar uns aos outros. Sinta-se abençoado com essa música, com essa canção, abençoado por Deus, abençoado por mim. Eu me sinto abençoada pelos irmãos que cantaram comigo este lindo louvor sobre a graça do reino de Deus. E como nós podemos abençoar os nossos irmãos, abençoar o nosso próximo, né? Dizendo, não precisa ter medo, não precisa ter medo, porque quando nós confiamos em Deus, quando nós nos apegamos a Deus, Ele está conosco, Ele vem para nos salvar. Ele já veio para nos salvar do maior e pior perigo, que era o perigo da morte eterna. Ele já nos livrou disso. Então, sempre que precisamos para as demais coisas, para as nossas demais tribulações, que são infinitamente menores, Ele vem para nos salvar. Diga ao abatido, não perca a fé. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Contempla a esse Deus que vem para te fortalecer, que vem para te ajudar, que vem para ser o seu sustento, o seu suporte, o seu refúgio, o seu abrigo. Diga para os temerosos.
ao nosso Deus, nós podemos ver salvação, né? Quando eu penso nessa palavra contemplar ao Senhor, eu me lembro daquele episódio de Moisés, que está registrado em Números, e o povo de Israel, né? O povo reclamando contra Deus, então Deus castiga o povo com víboras, né? Com serpentes venenosas, e o povo então todos morrendo ali nessa desgraça, né? Se arrepende, o Moisés se intercede pelo povo, então Moisés fala, levanta uma serpente de bronze no madeiro, né, como se fosse uma cruz, e diga ao povo que qualquer um que contemplar a essa serpente de bronze será curado, né? Já era uma prefiguração do Filho de Deus que seria levantado sobre o madeiro, sobre a cruz. E todos que olharem para esse Filho de Deus, claro que não é só esse olhar físico, mas olhar com fé e crer que Ele é o Salvador, é curado da morte eterna, é curado da morte espiritual e é curado de tudo, né, irmãos, que nos separa do Senhor. Então, contempla ao Senhor e você vai poder se levantar. Se você caiu 8 vezes, vai levantar 9. Se caiu 9, vai levantar 10. Porque o Filho de Deus segue perseverando. E para nós terminarmos, começamos cantando da soberania de Deus. Vamos terminar cantando também da soberania de Deus. Tu és o autor, aquele que formou a minha vida. Tu és o meu Senhor. Vamos cantar. Eu queria ter mais que uma voz. Precisa ter mais que uma voz não, irmãos? Pega essa que você tem agora e louve a Deus de coração. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois
Senhor, a nossa vida é para o Teu louvor. Não permita que jamais esqueçamos deste fato, que o Senhor nos criou, que o Senhor nos formou, que o Senhor nos salvou e que o Senhor nos resgatou para vivermos para o Teu louvor, Senhor. Não nos deixe esquecer deste propósito final de vida, deste propósito único. Não nos deixe esquecer, Senhor, nos ocupando de tantas outras coisas. E se fazemos tantas outras coisas, que todas essas coisas sejam para o Teu louvor, Senhor. Coloque em nós o foco na fé, coloque em nós o foco nessa jornada espiritual. Não nos deixe sermos distraídos, Senhor, pelas coisas da terra. Não nos deixe, Senhor, perdermos a nossa força espiritual. Não nos deixe nos afastarmos da Tua cruz. Tu és o autor da nossa vida, Tu és o Senhor que nos amou. E nesta noite nós entregamos a Ti um louvor sincero com todo o nosso coração, Pai. Aceita, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração. E abençoa os nossos irmãos, Senhor, que também Te louvam comigo nesta noite, com o mesmo Espírito. E a maior bênção que o Senhor pode nos dar nesta noite, ó Pai, é o alimento da nossa alma. Fala conosco pela Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor, como instrumento para que fale a nós a Tua verdade, aquilo que nossa alma precisa escutar. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. A paz, irmãos, estamos mais essa noite na nossa sala de estar com Deus. Na verdade, falamos a sala de estar com Deus, mas onde você estiver, o importante é que você esteja adorando ao Pai de todo o coração. O importante é que você esteja realmente prestando o culto que é devido, com toda a sinceridade, com toda a alegria, com espírito de gratidão. Nós louvamos a Deus, esses louvores maravilhosos, nós já oramos ao Senhor e agora nós vamos dar continuidade a este culto. Vamos dar continuidade ao culto e eu vou fazer uma leitura muito linda lá do Salmo 62. Eu vou ler, os irmãos vão me acompanhar, tá bom? É Salmo 62, nós leremos os versículos 1 e 2, 5 e 8. Eu lerei, os irmãos me acompanhem meditando em cada versículo, meditando nessa palavra. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confiem nele em todos os momentos, ó povo. Derramem diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Salmo 62, nós lemos os versículos 1 e 2 e os versículos de 5 a 8. Que salmos lindo, que maravilhoso! Nos momentos de dificuldade, você descansa em Deus, assim como diz o salmista? Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Nós que somos filhos, nós que somos herdeiros, nós devemos descansar em Deus. Não há provação que possa nos afastar do amor de Deus. Não há tribulação que possa nos afastar do amor de Deus. Não há tentação que possa nos derrubar quando estamos firmados em Jesus, que é a nossa rocha firme. Nosso Deus Pai, o nosso refúgio, Ele nos protege. Amém? Oremos neste momento. Deus Santo, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos pequenos, mas mesmo assim o Senhor se agrada do nosso louvor, ó Pai eterno.
Nós estamos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas num único espírito, num espírito de adoração, num espírito de louvor, para a honra e glória do seu santo nome, ó Deus eterno. Ó Pai Santo, te agradecemos porque o Senhor faz maravilhas no nosso meio. O Senhor é o Deus bondoso, Pai misericordioso em nós. E nós sabemos que podemos descansar em Ti. Podemos, Senhor, nos aconchegar no Seu forte braço, ó Pai. Te damos graças, Senhor, porque podemos nos reunir livremente, porque podemos adorar. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos dá essa possibilidade tecnológica para estarmos todos juntos na Sua presença. E neste momento, ó Pai, prepara o nosso coração. Neste momento, Deus eterno, nos encha com Seu Santo Espírito, ó Pai Santo, para que possamos meditar na Sua palavra, para que possamos refletir na Sua palavra, para que possamos nos fortalecer por meio da Sua palavra, ó Pai. Que nós terminemos este culto, ó Pai, exultantes e alegres na Sua presença, Senhor, porque o Senhor é bom e mais uma vez nós temos certeza que o Senhor vai derramar sobre nós a Sua graça, a Sua misericórdia, desta vez por meio da revelação da Sua palavra, ó Pai. Como eu sempre peço a Ti, ó Pai, pedirei novamente que tudo que for falado aqui venha do Seu coração para edificar a Sua Santa Igreja, ó Pai. Que não seja entendimento humano, ó Pai, mas que venha de Ti diretamente para o Seu povo, ó Pai. Perdoe, Senhor, o nosso mau coração. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e fale conosco nesta noite por meio da Sua santa palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos preparar o nosso coração para meditar na palavra do nosso Deus. Hoje Deus nos traz uma palavra muito linda, uma palavra muito especial. Hoje Deus nos orienta como devemos agir quando não há mais esperança. É isso mesmo. Você já passou por um momento desse? Onde você olha, você não vê saída. Por onde você olha, você não vê solução. Você olha para a esquerda, a porta está fechada. Olha para a direita, a porta está fechada. Olha para frente e você não vê uma alternativa. E chega uma hora, nós que somos humanos ficamos cansados e a nossa esperança vai embora. E o que nós fazemos nessa hora? Como nós devemos proceder quando não há mais esperança? O que nós devemos fazer quando nós olhamos para as portas e aparentemente elas estão fechadas? O que nós podemos fazer? E nós vamos meditar nesta noite num homem, um homem de Deus, um homem muito especial, com grande chamado, onde ele se viu nessa situação, ele se viu numa situação de desespero, ele se viu numa situação que ele desejou a morte, porque ele não via mais esperança. E vamos ver como Deus agiu em sua vida. O texto base de hoje está lá em 1 Reis 19, e nós vamos relembrar. Relembrar porque todos nós conhecemos a história do grande profeta Elias. Os irmãos conhecem o profeta Elias, esse mesmo, aquele que acabou com os profetas de Baal. Profeta Elias que, por meio da sua oração, caiu fogo dos céus. Olha, irmãos, que milagre! Profeta que fez chover. Olha que poderoso foi Elias. Você já orou de tal forma que caiu fogo do céu? Você já orou de tal forma que você confrontou o inimigo e você saiu vitorioso? Aliás, Elias ele não confrontou o inimigo, foram 400 profetas de Baal. E por meio de Deus, da força do nosso refúgio, do nosso Pai eterno, Elias sai vitorioso. Os irmãos conhecem toda essa grande história de Elias. E você já orou dessa forma, com tamanha fé? Fez chover? Nós muitas vezes não conseguimos orar e passar uma dor de cabeça, não é verdade?
uns problemas pequenos, problemas insignificantes. A nossa oração, ela não passa do teto, nós não temos uma espiritualidade mínima. Mas Elias não, Elias cheio do poder de Deus, ele vai, ele confronta o inimigo e Deus dá a vitória, o Deus Todo-Poderoso. Mas esse mesmo Elias, que nós falamos aqui, estamos comentando agora, estamos relembrando o grande feito, estamos relembrando a grande vitória. Este mesmo Elias, na sequência, pediu para morrer, orou ao Senhor pedindo para morrer. Lá em 1 Reis, você pode abrir sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aberta, vai meditando conosco. Diz o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Olha o que acontece com Elias. Elias havia acabado de ter uma grande vitória, irmãos. Elias havia acabado de destruir os profetas de Baal. Elias havia acabado de orar ao Senhor e o Senhor mandou fogo dos céus e consumiu o holocausto. Coisa que aquelas centenas de profetas de Baal não conseguiram. Jezabel, ela fica louca, ela fica maluca, ela fica cheia de ódio, ela fala: eu vou destruir Elias. Mas pensa bem, irmãos, pensem comigo, depois de uma grande vitória dessa, será que Elias não poderia estar aí com seu coração cheio? Será que Elias não poderia estar, né? Falei: Jezabel, olha o que eu fiz com os 400 profetas de Baal. Você pode ver que não há problema, enfrentarei em nome do Senhor. Será que Elias não poderia ter esse pensamento, essa postura? Mas Elias, ele não tem esse sentimento. Elias, ele, na verdade, ele fica com medo. Olha lá, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. O grande Elias, o grande profeta Elias, ele teve medo. Quer dizer, irmãos, que até os maiores, até os mais fortes, até aqueles que muitas vezes estão em plena comunhão com o Pai, passam por situações onde pode sim ter medo, nós temos medo sim, nós podemos ter a nossa insegurança. Elias, mesmo com todo aquele poder demonstrado, ele teve medo e ele foge. Mas não foi só isso, não foi só o medo. Elias aparentemente estava cansado, aparentemente ele estava exausto. Elias, ele já não via mais esperança, mais sentido em viver. Pastor, como você faz essa afirmação? Porque aqui está o texto, ele ora ao Senhor e ele pede a sua própria morte. Olha, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo a sua morte. Senhor, eu já tive o bastante, tire a minha vida. O que Elias está falando aqui, irmão? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor já fez todas as coisas, mas eu não aguento mais. Por favor, ó Deus, tira a minha vida. Eu não vejo mais como sair, eu não vejo mais possibilidade, eu não vejo esperança. Tire a minha vida. Então, se em nenhum momento Elias estava
cheio do Espírito de Deus e faz um grande milagre. No momento seguinte, ele tem medo, ele está fraco e ele pede que o Senhor tire a sua própria vida. Elias fala: eu não quero mais continuar, eu não quero mais seguir essa caminhada. Você já passou por isso? Eu espero que não. Eu espero que você não tenha chegado num nível como Elias chegou. Eu espero que você não tenha passado no... Isso é o fundo do poço que Elias chegou. E nós vemos, Elias não era um ignorante, ele era um homem que estava próximo de Deus, mas mesmo assim ele chegou nesse estado, ele chegou nesse momento. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Precisamos sim nos apegar em todos os momentos para não deixar a esperança ela sair do nosso coração. Precisamos nos achegar a Deus de uma tal forma em oração, na meditação da palavra, que nós não cheguemos a uma posição como Elias chegou. Podemos ter dificuldade sim, podemos até ter medo sim, mas devemos nos lembrar de todas as maravilhas que o Senhor já fez na nossa vida. Devemos nos lembrar da sua grande promessa de salvação eterna. Devemos nos lembrar que não há altura, não há profundidade que possa nos separar do amor de Cristo. E não vamos nos deixar chegar aqui no ponto que Elias chegou. Ah, Senhor, tira a minha vida. Eu não quero mais. Eu não consigo mais. Elias chega aqui no fundo do poço. Como Deus responde a Elias quando ele vê Elias nessa situação, ele vê Elias passando por essa dificuldade. Deus que tudo sabe, Deus que sonda os corações. Como Deus olhou o coração de Elias e falou: nossa, o meu filho está nessa dificuldade. Como Deus respondeu a Elias? De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ah, então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém. Quando Deus vê que o seu filho está no estado terminal, a esperança se foi, ele deseja a morte, ele não tem mais forças para nada. Elias deita embaixo de uma árvore e ele dorme, sem forças, exausto. O nosso Pai, o nosso Deus, que é um Deus de amor e cheio de misericórdia, ele olha para Elias, ele manda um anjo. Ele manda um anjo e fala: Elias, tá aqui ó, o pão, tá aqui a água. Deus abre a porta, Deus dá a esperança. Deus aqui primeiro ele dá o sustento físico para Elias. Deus poderia ter transportado Elias de um ponto para o outro, mas não. Deus ali mostra o seu cuidado. Vocês imaginam, irmãos, o que seria isso? Você acorda, um anjo toca em você e tem um pãozinho quentinho assando, aquele cheirinho de pão e a água ali disponível para você tomar. Imagina como estava o ânimo de Elias. Elias estava tão cansado que ele come o pão, toma água e deita de novo e descansa de novo. E aí pela segunda vez o anjo toca em Elias e fala: Elias, coma. Elias, se fortaleça. Ah, porque você vai caminhar, você vai encontrar a Deus. O nosso Deus, irmãos, esse é o Deus que nos cuida, é o Deus que nos protege. E no momento Elias não via mais esperança. E no momento Elias se sentia sozinho. No momento Elias se sentia como o último dos homens, porque se nós lemos aqui o texto de 1 Reis completo, nós vamos ver que essa é uma reclamação que Elias faz a Deus. Elias fala: eu fiz tudo isso, eu te obedeci, eu fui zeloso, ó Pai, mas estou sozinho. E Deus fala: não, você não está sozinho não.
Não, tem, né, mais pessoas aí que são meu povo. Tem outras pessoas que não se ajoelharam diante de Baal. Você acha que você está sozinho? Irmãos, nós nunca estamos sozinhos quando nós temos Deus em nossa vida. Por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o desafio, Deus ele dá a provisão no tempo certo, da forma que nós precisamos. E Deus manda Elias para o Monte Horebe. Sabe o que é o Monte Horebe, irmãos? Monte Horebe é o Monte Sinai. Aqui é chamado, né, o Monte de Deus, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, onde Moisés viu a Deus face a face. Então, olha que coisa incrível. Deus tira Elias daquela situação. Deus cuida fisicamente de Elias. E Deus fala assim: olha, caminhe, caminhe, porque você vai me encontrar. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha que lindo. Horebe, o monte de Deus. E ali no monte, Elias encontra a Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, me engalhou as rochas diante do Senhor. Ah, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha que maravilhoso, irmãos. Deus leva, conduz Elias até o seu monte santo. E ali vem primeiro, né? Vem todas as intempéries da natureza. E aqui tem um significado. Porque profetas de Baal acreditavam que Baal dominava esses elementos da natureza. Dominava aí as intempéries. Então, quando vem o terremoto, vem o fogo, né, vem, né, todo esse caos, Deus não se apresenta. Deus fala: eu não sou o Baal, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Deus se apresenta aí como um vento suave. E Deus é interessante que novamente faz a pergunta para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias já havia reclamado com Deus: Senhor, eu sou zeloso na sua obra. Senhor, eu faço como o Senhor manda. Por que que as coisas não dão certo? Por que que as coisas não funcionam? Alguma vez você já se questionou também como Elias se questionou? Pai, eu tenho sido zeloso, eu quero guardar a sua palavra, eu quero viver uma vida de retidão. Mas, Senhor, o que acontece que as coisas não funcionam? Elias, nas entrelinhas, está fazendo esta reclamação junto a Deus. Mas Elias ali, ele vê a glória de Deus, ele sente fortemente a presença de Deus. E aqui, irmãos, obviamente não vamos até o Monte Sinai, não vamos até o Monte Horebe, mas quando estivermos passando por uma grande dificuldade, vamos sim nos ajoelhar e vamos orar a Deus, mas não pedindo a Deus pela morte, não achando que não há caminho, porque Deus cuida dos seus filhos. Aquele que é filho de Deus, ele não se perde. Podemos ficar desanimados, sim, mas
Vamos orar a Deus e vamos abrir o nosso coração a Deus. E se for necessário, sim, vamos falar de forma transparente com o Pai. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque está no meu limite, eu não aguento, eu preciso de uma saída. E o bom Deus, o nosso Deus que é eterno e misericordioso, Ele dá uma saída. Aqui Deus fala com Elias, ele vem como uma brisa suave e começa a conversar com Elias. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Então Deus prepara novamente o caminho de Elias. Elias tem um encontro ali face a face com Deus. Deus fala: fica tranquilo, Elias, porque as coisas vão se ajeitar. E Deus então dá as instruções para Elias. E aqueles que são inimigos de Elias caem nas mãos dos reis aqui que o Senhor ordena que Elias unja. E não só isso, Elias ainda prepara o sucessor, que é Eliseu. Eliseu, os irmãos lembram, né? Senhor, quero o dobro, a porção dobrada de Elias. Os irmãos conhecem a história de Eliseu também. Mas aqui, né, Elias é restaurado, né? Ele volta a trabalhar, a fazer a vontade de Deus. Aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de que não há esperança, agora há esperança. Porque o Deus é o nosso Deus da esperança, é o nosso Deus que abre as portas. Não só Deus livra Eliseu dos seus inimigos, ou melhor, livra Elias dos seus inimigos, como já prepara o próprio sucessor, que viria a ser Eliseu. Aquele Eliseu, ele se despede da família, ele já vem com Elias, ele torna o seu auxiliar. Quando você estiver passando, irmão, por uma dificuldade na sua vida, quando você estiver passando por uma situação terrível, não chegue onde Elias chegou. Não deixe a esperança acabar. Lembre-se que Deus é um Deus misericordioso, um Deus terno que cuida de nós todo o tempo. Lembre-se que Deus, ele providencia sempre um caminho e uma saída para que nós possamos passar. Lembre-se que Deus, o nosso Deus, é o Deus da restauração. Quando nos quebrantamos à sua presença, que foi o que Elias fez. Quando estamos com o coração sincero na sua presença, o Senhor Deus, o nosso Pai, ele ouve a nossa oração, ele conhece o nosso coração, ele perdoa os nossos erros, ele restaura a nossa vida. Como diz o texto, ele sara a nossa terra. Amém? Vamos orar? Deus Santo, obrigado pela sua palavra, essa linda palavra, ó Pai. Que o Senhor restaure, Senhor, todos os corações, todas as casas, todos os irmãos que possam, Senhor, se achar desanimados, possam se achar chateados, ó Pai. Somos humanos e muitas vezes não vemos um caminho, não vemos uma porta aberta, mas o Senhor é o Deus que cuida do seu povo, cuida com ternura, cuida com amor, cuida com carinho, ó Pai. Senhor, seu Santo Espírito toque o coração de cada irmão que está recebendo essa palavra. Que o seu Santo Espírito dê força, Senhor. E que se há falta de esperança, que o Senhor recupere, que o Senhor restaure a alma, que o Senhor restaure a alegria, que o Senhor restaure a vida, ó Pai. Perdoe, ó Pai, porque algumas vezes, Senhor, nos esquecemos do seu poder, da sua força. E muitas vezes, Senhor, ficamos desanimados, não fazendo o que lhe agrada, ó Pai. Pelo contrário, algumas vezes como Elias, ó Pai, nós queremos deixar tudo, Senhor. Mas o Senhor é um Deus da restauração. Coloque a sua mão sobre todos os nossos irmãos e sigamos fortes e sigamos firmes, ó Pai,
para completar a boa obra que o Senhor iniciou na nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a paz, o cuidado do Santo Espírito esteja com todos os nossos irmãos que estão aqui virtualmente reunidos, esteja com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que a palavra de Deus tenha falado profundamente ao seu coração, que você recobre aí as suas forças, o seu ânimo. Vamos trabalhar, porque o nosso trabalho não é em vão. Amém? Rapidamente para os avisos, domingo que vem, nosso culto será às 10 horas da manhã. Os irmãos, não se esqueçam, nosso culto será às 10 horas da manhã. E lembre-se, depois do culto, vamos almoçar todos juntos. Então, leve um prato de comida, sempre falo cheio de preferência. Vamos dividir a nossa refeição como família em Cristo que somos. Vamos participar todos juntos à mesa, a mesa ali, material mesmo, dividindo o pão, dividindo o alimento, esse alimento que o Senhor tem nos abençoado, trazendo a comunhão entre nós, nos confraternizando. Amém? Então não se esqueça, domingo que vem, nosso culto é 10 horas da manhã. Também não se esqueça, primeiro sábado de outubro, Outubro, isso mesmo. Não se esqueça, teremos a nossa programação que vai iniciar às 14 horas e vai terminar às 20 horas. Lembra? Eu comentei no domingo. É uma programação com louvor, com adoração, com muita oração e com muita palavra de Deus. Então, realmente terá um sábado à tarde abençoado. Então, não perca essa programação. Trava a sua agenda. Primeiro sábado de outubro. Amém? Demais avisos que nós tenhamos, nós vamos colocando no grupo, no WhatsApp. Só para não esquecer. Quem quiser aprender coreano com a pastora Sara, também vai lá. A partir de sábado já consegue fazer a sua matrícula. Então, faça a sua matrícula e vá aprender mais um pouquinho, Então, tendo mais algum aviso, nós colocamos aí no nosso grupo, Por enquanto, fiquemos todos com a paz do nosso Deus. Shalom.